Olá, eu juntamente com minha equipe irei falar um pouco sobre as conjunções, sendo elas as conjunções subordinativas e as conjunções coordenativas. Minha equipe é constituída por 10 pessoas, que são eu, Valdemar Paulino, Thaís Maria, Vitória Ramalho, Keila Evelyn, Matheus de Lima, Renata Ferreira, Yasmin Dandara, Cauã Guilherme, Leodoro Ferreira e Matheus Tales. E o que são conjunções? As conjunções são vocábulos gramaticais que têm a função de relacionar orações em um mesmo enunciado. Quando houver duas ou mais palavras com a função de conjunção, dizemos que se trata de uma locução conjuntiva. As conjunções e locuções conjuntivas têm o objetivo de unir duas ou mais orações ou palavras. Essa classe de palavras pode ser dividida em conjunções subordinativas e conjunções coordenativas, e cada uma dessas classificações possui suas subdivisões conforme a estrutura e o sentido determinado. As conjunções coordenativas têm a função de ligar dois termos independentes ou duas orações coordenadas em um mesmo enunciado, estabelecendo algum tipo de relação nessa junção. Lembrando que as orações coordenadas são orações independentes, ou seja, que não precisam de um complemento de outra oração para poder ter o seu sentido completo. E ela pode aparecer de dois tipos. Existem as orações coordenadas assindéticas, que são orações que não são ligadas por conjunção, que elas podem ser ligadas por vírgulas, travessão e essas coisas. E tem as sindéticas, que são orações coordenadas que são ligadas por conjunções. Então, exemplos de... Meu nome é Maria Victória e vou falar sobre as conjunções coordenativas. Vou falar primeiro sobre a aditiva, que estabelece uma relação de soma ou adição entre dois termos bem parecidos ou duas orações idênticas. Conjunção é empregada em orações afirmativas ou orações negativas. Exemplo: a ciência viaja ao interior e traz boas notícias de lá. Locação conjuntiva, mas também geralmente empregada antes do não só. Um exemplo: o Reino Unido construiu bibliotecas e prova que não só são guardiões do passado, mas também estão preocupados com o futuro. Eu vou falar sobre as adversativas, que estabelecem uma relação de oposição entre dois termos ou duas orações. As conjunções são mas, entretanto, todavia e etc. Um exemplo é: a internet disponibiliza vários materiais, mas o acesso ao eletrônico custa dinheiro. A locução conjuntiva, no entretanto: as editoras lançam todo ano vários livros digitais, no entretanto, o papel continua sendo o mais procurado. Conjugação coordenativa explicativa. São conjunções que estabelecem relação de explicação entre os elementos conectados, ou seja, ideias expressas em um é a razão da ideia expressa do outro. Como, por exemplo, eu não disse nada porque pensei que você pudesse ficar chateado. As orações independentes criam sentido de explicação entre si quando ligadas pela conjunção. É obrigatório o uso da vírgula antes de uma oração coordenada explicativa. As principais conjunções explicativas são porque, pois e que. Há, contudo, diversas outras conjunções explicativas como porque, como já citada, pois antes do verbo, que, já que, visto que, isto é, ou seja, na verdade e a saber. Oi, eu sou Renata e eu vou falar um pouco sobre a conjunção coordenativa alternativa. Bom, elas estabelecem relação de alternância entre as orações ou os termos conectados. Essa alternância pode dizer respeito à incompatibilidade ou à equivalência entre eles. Como, por exemplo, de conjuntos alternativas temos o ou,
A conjunção ou é a principal conjunção alternativa, podendo ser usada sozinha ou duplicada. Além dessa conjunção, existem outras conjunções alternativas. Já, bem, talvez, ora, entre outras. Elas podem ou não aparecer repetidas entre os termos que ligam. A vírgula deverá ser utilizada entre as conjunções alternativas sempre que as orações forem pronunciadas com a pequena pausa. Vamos resolver isso ou não nos encontramos mais. Ora ficava interessado, ora ficava disperso. Talvez a fruta esteja madura, talvez esteja verde. Bom, meu nome é Cauã Guilherme e eu vou falar sobre as conjunções conclusivas, que basicamente são conjunções coordenativas que expressam conclusão. As conjunções coordenativas conclusivas ligam duas orações, em que a segunda oração expressa a conclusão da ideia iniciada na primeira oração. As principais conjunções conclusivas são logo, pois, portanto e então. Há, contudo, diversos outros exemplos. Aqui tem uma lista. Bom, como eu já disse, tem logo, portanto, assim, então, mas também tem por isso, por conseguinte, por consequência, de modo que, consequentemente, desse modo, destarte e dessarte. O uso das conjunções conclusivas. Todas as conjunções conclusivas deverão ser precedidas de vírgula, uma vez que é obrigatório o uso da vírgula antes de uma oração coordenada conclusiva. Aqui tem alguns exemplos, a mesma frase, só que com diferentes conjunções conclusivas. Eu e minha família vamos mudar de cidade, logo terei de sair do colégio. Eu e minha família vamos mudar de cidade, portanto, terei de sair do colégio. Eu e minha família vamos mudar de cidade, por isso, terei de sair do colégio, entre outros. Bom, e agora vão alguns exemplos de frases com orações conclusivas. Estou muito atrasada, portanto, não espere por mim. Paulo passou mal no emprego, então foi para casa antes do fim do expediente. Não concordo com essa situação, logo não me quero envolver. Não estive presente na reunião, não posso, pois assumi responsabilidade pelas decisões tomadas. E é isso. As conjunções subordinativas vão interligar a oração ou termos da oração que apresentam relação de dependência sintática. Elas precisam de um complemento para poder ter o seu sentido completo. Então, eu vou falar sobre a classificação das conjunções subordinativas. Agora eu vou falar um pouco sobre as conjunções subordinativas causais. Elas iniciam uma oração subordinada denotadora de causa. São várias: porque, pois, porquanto, pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que e mais algumas outras. Alguns exemplos: as crianças veem muita televisão porque os adultos não conversam com elas. Como os adultos não conversam com elas, as crianças veem muita televisão. A casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Saiam mais cedo, visto que o filho não ligou. Assim, no período composto apresentado, o porquê introduz uma oração subordinada adverbial causal. A causa da não ida à praia é a poluição. Como lá está poluído, não iremos à praia. No entanto, há casos em que o porquê pode adquirir um valor explicativo e, portanto, ser uma conjunção coordenativa. Meu nome é Keila e eu vou falar um pouco sobre conjugação comparativa. Inicie uma oração que encerra o segundo membro de uma comparação, de um confronto, que são mais, menos, maior, menor, melhor, pior do que, tal qual, assim como, tanto quanto, como se, bem como e entre outros. Vou dar um exemplo. Unidas, bem como as penas das duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas
como a tribo de andorinhas da tarde no frouxo véu. Bom, agora eu vou falar sobre a conjunção concessiva. No caso das concessivas, a orientação argumentativa que sobressai é a do segmento que não é introduzido pela conjunção. Exemplo: embora tenha chovido, o jogo ocorreu normalmente. O objetivo da concessiva é fazer uma ressalva, que, no entanto, não irá anular o argumento principal. Perceba que o fato do jogo ter ocorrido é mais importante do que o de ter chovido. A conjunção concessiva é utilizada para estabelecer uma relação de subordinação entre orações. Ela introduz uma oração subordinada, adverbial concessiva. Em outras palavras, a oração terá função sintática de adjunto adverbial, podendo assim ter a ordem invertida sem perder o sentido. Exemplo: embora tenha chovido, o jogo ocorreu normalmente. Correto. Exemplo 2. O jogo ocorreu normalmente, embora tenha chovido. Exemplo de conjunções e locuções conjuntivas concessivas. Embora, apesar de, ainda que e posto que. É isso. Bom, irei falar sobre as conjunções finais. As conjunções finais iniciam as orações subordinativas com a ideia de finalidade, a fim de que, para que, são exemplos de conjunções finais. Exemplo de orações: estamos aqui para que ele fique tranquilo. Estamos aqui com a finalidade que ele fique tranquilo. A conjunção daí é para que. Bom, eu irei falar sobre as conjunções condicionais. As conjunções condicionais iniciam as orações subordinativas com a ideia de condições ou hipótese de cumprir o fator principal da oração, o fator principal daquela oração principal. São elas as conjunções condicionais: caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que, a menos que, e entre outras. Exemplo de frases: se não chover, eu irei à praia. A conjunção aí é o se. Ele está expressando uma ideia de condição, porque se aquela condição de não chover for cumprida, eu irei à praia. Se a condição não for cumprida, eu não irei à praia. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. Então, eu sou Matheus de Lima e eu vou explicar um pouco sobre as conjunções conformativas. Bem, os meus colegas já devem ter explicado um pouco sobre as conjunções subordinativas. E o meu tema foi as conjunções conformativas. E então, basicamente, eu vou explicar, dar exemplo depois da explicação. E é isso. Não vou mentir, a explicação eu entendi, porém, para explicar, eu vou ter que explicar uns termos mais técnicos. Eu não sei se essa é a palavra, mas para poderem entender melhor. Então, as conjunções conformativas são basicamente aquelas conjunções que iniciam uma oração subordinada em que se exprime a conformidade de um pensamento com o da oração principal. Não entendeu? Então, vou dar exemplo. Por exemplo, conforme, tipo a palavra conforme. Tipo, conforme... como eu posso dizer? Tipo, como tem mesmo no exemplo que eu anotei. Tipo, conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. O conforme é uma conjunção conformativa. Como? Você tem que ser engraçado como eu, entendeu? Ou outra que eu anotei também, que pode ser tipo, o artista repassa as impressões como lhe chegam à alma. A água cai como pedra. Tipo, não faz sentido essa frase, mas é só um exemplo do que é
a conjunção conformativa. Então, basicamente é isso. Espero que eu tenha explicado bem. Eu não sou muito bom explicando, mas é isso. Tchau. Bom, também vou explicar um pouquinho sobre as conjunções proporcionais. Bom, elas dão início a uma oração subordinada em que mencionamos um fato realizado para realizar-se simultaneamente com o da oração principal. Exemplo: quanto mais, quanto menos. Exemplo na frase: não gostava da sogra, quanto mais da cunhada. Oi, meu nome é Yasmin Danara e hoje eu vim explicar um pouquinho sobre as conjunções consecutivas. Bom, as conjunções consecutivas são aquelas que dão início a uma oração na qual é indicada a consequência do que foi declarado na oração anterior. Exemplo: de modo que, de maneira que. Um exemplo da frase é: os fatos eram tão inusitados que ele tentou fugir dali. Meu nome é Thaís e eu vou falar um pouco sobre o que é conjunções temporais. As conjunções temporais são aquelas que indicam uma oração subordinada, indicadora de circunstância do tempo. Exemplo: quando, antes que, depois que, até que, sempre que, todas as vezes que, desde que, cada vez que, depois que, e por aí vai. Tem várias, mas aqui são só algumas. Agora eu vou dar exemplos de frases de conjunções temporais. Desaprovou o comportamento do filho assim que soube do ocorrido. Apenas pegou o casaco e saiu a correr pela rua fria.